Então, continuando aqui, esse presente que Deus nos dá, né, de todas as coisas, serem uma forma de a gente retribuir para Ele, né? Tudo que a gente recebe de Deus, a gente acaba ofertando de volta, né, para Deus. De uma forma, como que a gente faz isso? Mudando a nossa forma de viver, querendo agradar a Ele, entendeu? E dedicando a Ele a nossa vida aqui, por tudo que Ele fez por nós, dedicando a Ele a nossa forma de viver, dedicando a Ele, fazendo a vontade dEle, né? Buscando conhecer Ele todos os dias. Então, o apóstolo Paulo, ele exorta em Tessalonicenses 4.1, 1 Tessalonicenses 4.1, o apóstolo Paulo exorta aos Tessalonicenses a continuar progredindo na maneira de viver para agradar a Deus, uma maneira de viver que agrada a Deus. Então, o apóstolo Paulo exorta, né? Ele fala, né, continuem buscando uma maneira de viver que agrade a Deus. Então, essa maneira de viver que Paulo fala aos Tessalonicenses é a mudança que a gente tem, é os frutos, né, que a gente começa a demonstrar no nosso dia a dia, né, nossa maneira de viver que agrada a Deus, né? Algumas coisas que não agradam a Deus, por exemplo, a palavra diz em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus, né? Então, uma forma de não agradar a Deus é satisfazer o desejo da carne, por exemplo, né? Em vez de ser guiado pelo Espírito, a gente satisfaz o desejo da nossa carne, né? Que é, vocês sabem, prostituição, lascívia, né? Gula, vaidade, orgulho, né? Algumas delas. Em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma coisa que não faz com que Deus se agrade, né? Então, ter fé, isso agrada a Deus, uma maneira de deixar Deus alegre, Deus feliz com a nossa vida, nosso modo de viver. Então, agradar a Deus significa ter fé, significa não viver pela carne, né? Não andar segundo a carne. Então, a nossa fé tem agradado a Deus? Como é que está a tua fé? Tem confiado em Deus? Né? Tem confiado totalmente a tua vida em Deus, na tua área emocional, na tua área financeira, o teu futuro, né? Ou tem sido uma pessoa ansiosa, preocupada, achando que Deus não está no controle de todas as coisas, né? Então, tua fé tem agradado a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Olha o que o apóstolo Paulo também fala em Colossenses 3:20. Ele fala: vocês, filhos, devem obedecer a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Mais uma coisa que agrada a Deus. Então, algumas listas de coisas, uma lista eu estou passando aqui, de coisas que agradam a Deus, de como nós podemos agradar a Deus, fazer Deus feliz, não somente ser amados, mas ser agradáveis a Deus. Então, aos filhos, aos jovens, agradar aos seus pais, honrar pai e mãe, isso agrada ao Senhor, diz em Colossenses 3:20, né? Mais uma coisa aqui, Efésios 5:8-11, diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, que pertencem à escuridão. Olha só que em Efésios 5:8-11 disse: procurem saber, descobrir quais as coisas que agradam ao Senhor. Está entendendo? Não se trata só de entender que tu é amado, é buscar descobrir quais as coisas que agradam ao Senhor, né? E aqui que está falando sobre o modo de viver, Paulo está falando: não participem das coisas sem valor que os outros fazem e que pertencem à escuridão. Agora nós pertencemos à luz, então nós devemos andar segundo aqueles que andam, né, na luz, que pertencem à luz, né? Romanos 5:8. Então, se tu pertence à luz, tu anda, né, com esses frutos, né? Produz uma grande colheita de todo tipo de frutos: bondade, honestidade e verdade, né? Paz, amor, longanimidade, mansidão,
né? Todos os frutos, né, começam a aparecer no teu modo de viver, né? Então a gente para de andar com as pessoas, né? Participar de um grupo de jovens, de amigos que não andam segundo o coração que busca agradar ao Senhor, entende? Então, o último versículo que eu queria passar para vocês, Romanos 7:1, diz assim, Paulo fala: oro para que o Espírito Santo nos guie ao pleno conhecimento de como viver dia após dia para agradar a Deus, pois o seu amor um dia nos alcançou, nos tornou seus filhos, que Ele ama e chama para ser santos. Queria fechar com esse versículo, eu vou ler de novo. Oro, o apóstolo Paulo falando, oro para que o Espírito Santo nos guie ao pleno conhecimento de como viver dia após dia para agradar a Deus, pois o seu amor um dia nos alcançou, nos tornou seus filhos, que Ele ama e chama para ser santos. Amém? Então aqui a palavra de Deus, ela é clara. Não podia ser mais clara. Deus, Ele nos amou, nos tornou seus filhos, nos ama e nos chama para ser santos. Santo significa separado por Deus e para Deus, né? Separados de tudo que afasta de Deus, para sermos enxertados na videira de novo, ser filho dele e ser guiado pelo Espírito Santo ao pleno conhecimento de como viver dia após dia para agradar a Deus, né? Romanos 7:1, você deve meditar nesse versículo hoje e decorar esse versículo, lembrá-lo todos os dias. Somos chamados para buscar, para ser santos, santificados, ter uma maneira de viver que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por isso também. Que o Espírito Santo nos guie. Eu queria aqui fechar esse vídeo, eu acho que ficou cortado, tive que botar em duas partes, né? Tive uma ligação bem no momento que eu estava gravando, me perdoem, mas eu queria deixar isso bem claro, bem frisado. O amor de Deus por nós é incondicional, mas agradar a Deus, alegrar a Deus, isso é condicional com o nosso modo de viver, entendeu? É condicional. Deus espera de nós que a gente haja conforme aquilo que agrada a Ele. A adoração é entregar um louvor, um perfume agradável ao Senhor, que Ele possa exalar esse perfume da nossa vida, do nosso modo de agir e receber um aroma agradável. E Deus vai se tornar alegre. Não somente nós vamos ser amados por Deus, mas vamos dar alegria a Deus. Amém? Que essa palavra possa ser tocada no teu coração, possa ser edificado, que em nome de Jesus você possa refletir hoje sobre isso. Você tem agradado a Deus? Teu modo de viver tem sido uma pessoa que alegra o coração do Pai? Amém? Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Deus nos guarde, nos livre de todo mal. Que todos nós, Senhor, possamos compreender e entender o Teu amor, Senhor, em nossas vidas, Pai. E eu oro, Senhor, para que Teu Espírito Santo nos guie, nos lembre, nos mostre, Senhor. Na Tua palavra, existem muitas e muitas listas de coisas que Te agradam na palavra de Deus, mas precisamos conhecer a palavra, Senhor. Precisamos, Senhor, ler a Tua palavra todos os dias, Deus, para entender, Senhor, aquilo que Te agrada, aquilo que faz Teu coração feliz, Pai. E eu Te peço, Senhor, que Tu nos abra os olhos, Senhor, nos coloque no nosso coração, Senhor, essa vontade de Te agradar, Senhor. Entender, Senhor, quanto isso, Senhor, é prazeroso, quanto isso é importante em nossas vidas, Senhor. Vivemos, Senhor, para Te adorar, para Te alegrar o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.